Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Procuradoria-Geral da República denuncia mais 139 pessoas por participarem dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Mais 6 pessoas foram presas hoje pela atuação nos atos golpistas. Cerca de 22 milhões de brasileiros vão receber este ano o abono do PIS/PASEP. Os pagamentos começam amanhã para os que nasceram em janeiro e fevereiro. A nossa reportagem foi saber como você pode sacar e também qual é o melhor jeito de investir esse valor. A Yasmin ficou sabendo pelo aplicativo da Caixa que tem direito ao abono. A intenção era aplicar o dinheiro ou comprar um celular. Mas, diante dos boletos, a decisão foi outra. Como é o valor de um salário mínimo, eu pretendo utilizar para sanar algumas dívidas, no início do ano, que tem algumas coisas, então ajuda bastante para pagar algumas contas. Pode fazer o saque PIS/PASEP quem trabalhou pelo menos 30 dias em 2021, ganhou em média até 2 salários mínimos por mês e está inscrito no PIS há pelo menos 5 anos. O depósito em conta é automático para o trabalhador que possui conta corrente ou conta poupança na Caixa, ou no Banco do Brasil, para os inscritos no PASEP. Quem não tem conta na Caixa recebe por meio da poupança social acessada pelo aplicativo Caixa Tem, o mesmo usado para o pagamento dos benefícios emergenciais durante a pandemia ou direto nos canais de autoatendimento da Caixa e lotéricas com o cartão social. Os pagamentos começam amanhã para aqueles que nasceram em janeiro e fevereiro. Em 15 de março, recebem os nascidos em março e abril. 17 de abril, a Caixa paga para os que nasceram em maio e junho. 15 de maio é a vez dos trabalhadores nascidos em julho e agosto receberem um abono. 15 de junho para os aniversariantes de setembro e outubro. E, finalmente, 17 de julho para os nascidos em novembro e dezembro. O abono salarial tem uma importância social muito grande porque ele é direcionado para a camada mais baixa dos trabalhadores formais. Como ele atende aqueles trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos por mês, então ele acaba entrando aí como reforço no orçamento para que esses trabalhadores possam melhorar as condições. Além de um alívio no orçamento dos trabalhadores, o abono deve aquecer alguns setores da economia, como indústria, comércio e serviços. A previsão do governo é que os pagamentos distribuam mais de 24 bilhões de reais até julho deste ano. Mas calma, antes de sair por aí gastando, é melhor ouvir o que essa planejadora financeira tem a dizer sobre o que fazer com o dinheiro. É bem difícil que uma aplicação financeira consiga ser mais vantajosa do que os juros que são cobrados de uma dívida, de um empréstimo, de um financiamento. Então, é muito mais interessante pensar em quitar as dívidas, eventualmente sair do vermelho e aí depois pensar em complementar com investimentos e com aplicações que possam fazer com que o dinheiro renda mais. E benefícios esquecidos em anos anteriores também podem ser sacados. Os valores são liberados de acordo com o mês de nascimento e variam de R$ 108 a R$ 1.302, de acordo aí com a quantidade de meses trabalhados no ano. Você pode consultar se tem algum valor a ser sacado pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br. O ex-prefeito do Rio de Janeiro e deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos, se tornou réu na Justiça Eleitoral por crimes nas eleições de 2016. O Ministério Público Eleitoral acusa o ex-prefeito de chefiar um esquema de cobrança de propinas. Outros 25 acusados também se tornaram réus. Todos vão responder pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa de Marcelo Crivella disse que o próprio Ministério Público Eleitoral afirmou há 2 anos que não há nenhuma prova contra o ex-prefeito e que acredita que o arquivamento deve ser mantido. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral podem decidir ainda hoje se mantém no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O repórter Igor Damasceno acompanha a sessão da Corte Eleitoral, Igor? Boa noite para você. Quais são as informações?
Olá, Gabriela, boa noite a você, também ao Augusto e a todos que nos acompanham. A sessão plenária já começou, só que esse tema só deve ser discutido mais tarde. Os demais ministros do TSE vão analisar se confirmam essa decisão do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Ele negou um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e manteve a inclusão da minuta golpista em um dos processos que tramita contra o ex-presidente. Essa minuta foi encontrada na casa de Anderson Torres durante mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Federal. Segundo o texto, o objetivo era anular as eleições de outubro do ano passado, o que caracteriza golpe de Estado. A defesa de Jair Bolsonaro alegou que o documento não é oficial e foi encontrado fora do contexto do governo federal. Só que o ministro Benedito Gonçalves, Gabriela, ele entendeu que como a minuta envolve um ministro do governo Bolsonaro, então o ex-presidente precisaria ser investigado. Gabriela, Augusto. E, Igor, hoje a Polícia Federal fez mais uma fase da Operação Lesa Pátria, né? Você tem detalhes dessa operação? Pois é, Augusto, nesta sexta fase da operação foram cumpridos 8 mandados de prisão e outros 13 de busca e apreensão. Os alvos das investigações agora são pessoas que participaram ativamente do quebra-quebra contra os prédios dos 3 poderes brasileiros no último dia 8 de janeiro. Elas foram identificadas porque gravaram vídeos e publicaram na internet, o que facilitou a identificação desses extremistas. Cada um deles pode responder pelo crime de tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito. Também hoje, Augusto, a Procuradoria-Geral da República denunciou 139 pessoas por participarem dos atos antidemocráticos. A maior parte dos denunciados foi presa em flagrante durante o dia 8 de janeiro. Elas estavam dentro do Palácio do Planalto. Elas podem responder por associação criminosa e tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito. Até o momento, o Ministério Público Federal já denunciou pelo menos 835 pessoas, entre executores e financiadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Igor. Boa noite, bom trabalho aí para você. O governo federal nomeou o ex-superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Ricardo Andrade Saad, para o cargo de diretor de investigação e combate ao crime organizado e à corrupção da PF. Saad foi exonerado da superintendência do Rio de Janeiro em 2019 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que alegou falta de produtividade do delegado. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. A União terá que pagar pensão alimentícia aos filhos do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, assassinado pelo policial penal federal Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu, em julho do ano passado. De acordo com a Justiça, a União foi responsabilizada por Guaranho ser um servidor federal e portar uma arma da administração pública. Os 3 dependentes da vítima vão receber um salário mínimo mensal cada. O tiroteio entre os dois foi motivado por divergências políticas. O acusado é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal realizou mais uma operação contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. De acordo com as investigações, os criminosos teriam movimentado mais de 420 milhões de reais nos últimos 5 anos. As investigações começaram em 2019, após a Polícia Rodoviária Federal apreender mais de 4 milhões de reais em um veículo em Mato Grosso. A PF identificou que esse montante era uma parcela de vários outros pagamentos por ouro ilegal extraído nas terras indígenas de Roraima. Hoje, os policiais foram autorizados a cumprir 16 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, São Paulo e Goiás. Entre os investigados estão empresários, advogados e até um servidor público de Boa Vista. De acordo com as investigações, o dinheiro chegava a Roraima via terrestre. Já o envio do ouro era feito de avião. Os criminosos também contavam com o apoio de um funcionário de uma companhia aérea. O governo vai começar no mês que vem uma revisão do CadÚnico, o Cadastro Único de Benefícios Sociais. O objetivo é identificar possíveis irregularidades na concessão do Bolsa Família.
A revisão aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social será feita no cadastro de 5 milhões de beneficiários unipessoais, aqueles que têm apenas uma pessoa na família. Essas pessoas vão receber um comunicado do governo e terão de comparecer presencialmente às unidades do CRAS, Centros de Referência de Assistência Social. O Ministério do Desenvolvimento alerta que não adianta ir agora aos centros, é preciso esperar a convocação e que não há risco de o beneficiário ser suspenso neste momento. O governo acredita que 1 a cada 3 beneficiários unipessoais sejam irregulares. Segundo o Ministério, de dezembro de 2019 a dezembro do ano passado, o número de famílias de apenas uma pessoa subiu mais de 220%. Além de identificar as irregularidades, o governo também quer fazer uma busca ativa por pessoas que têm direito ao benefício, mas ainda não recebem. O Ministério prepara uma campanha para esclarecer a população sobre quem tem direito ao Bolsa Família. A Receita Federal informou que neste ano o período de entrega das declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física será de 15 de março até o dia 31 de maio. Normalmente o prazo vai do início de março até abril, mas a Receita mudou as datas para que desde o início da entrega os contribuintes possam usar a declaração pré-preenchida. Como a maioria das informações para esse serviço chegam à Receita no finalzinho de fevereiro, há necessidade de um tempo para a consolidação dos dados. E a chuva voltou a provocar estragos também no Rio de Janeiro. São Gonçalo, na região metropolitana, foi o município mais atingido. Uma pessoa morreu e outras 3 estão desaparecidas, entre elas uma criança. No bairro Engenho Pequeno, o deslizamento de uma encosta atingiu diversas casas. Parentes informaram que em uma delas havia uma família. Hoje de manhã, cerca de 50 bombeiros, com a ajuda de cães farejadores, trabalhavam entre escombros e terra para tentar localizar o casal e a filha de 4 anos. Muito triste a gente não saber o que aconteceu, todo mundo querendo se comunicar com eles não respondem, né? A pessoa fica numa agonia, não sabe. No mesmo bairro, 2 pessoas foram resgatadas com vida do desabamento de um imóvel. Em outra rua, uma mulher morreu. Ela foi identificada como Roseli de Castro, de 52 anos. Por pouco, outros moradores não foram atingidos. Muita lama não, areia, tudo que caiu da casa. Mas eu achei incrível que nada aconteceu comigo, nada caiu em cima de mim, nada, exatamente nada. Deus me protegeu de uma forma surreal. Eu disse que ele fez uma casinha para mim e me botou embaixo. Ele me pegou no colo e me botou, porque nada caiu em cima de mim. Os bombeiros receberam cerca de 50 chamados relacionados à chuva em São Gonçalo, a maioria para relatar inundações ou alagamentos. Outros 9 eram sobre deslizamentos ou desabamentos. Hoje, a Prefeitura decretou situação de emergência no município. O decreto, com duração inicial de 90 dias, pode ser prorrogado e autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais sob a organização da Defesa Civil. Segundo a Prefeitura, a chuva registrada durante o temporal de ontem chegou a 200 milímetros. A chuva inundou ruas e provocou estragos. Invadiu estabelecimentos comerciais e levou moradores que tiveram as casas tomadas pela água ao desespero. Minha casa! Me ajuda! Alguém me ajuda, meu Deus! Em alguns pontos do município, a água atingiu a altura da cintura. Nesta rua, os moradores conseguiram salvar uma mulher que não podia deixar a cama. A água também arrastou carros e invadiu a emergência de um pronto-socorro, prejudicando o funcionamento da unidade. Situação que se repete, né, todo ano. Vamos falar de assunto mais leve, gente. No Rio de Janeiro, a expectativa para o carnaval é grande, viu? Todos os ingressos para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial já foram vendidos. Pois é, Gabriel. Os desfiles na Sapucaí, né, e os bloquinhos de rua devem fazer com que o carnaval movimente R$1 bilhão na capital fluminense. O Carnaval Carioca de 2023 promete ser grande. Por isso, terá o maior esquema operacional já montado pela Prefeitura e a Rio Tour. Na Marquês de Sapucaí, as reformas e a nova iluminação vão garantir que os desfiles sejam ainda mais coloridos. Mais de 120 mil pessoas estarão na avenida este ano. A gente tem um avanço aí considerável das vendas de ingressos pela internet, o que resultou num número histórico para a Liesa de receita de vendas de ingressos. Então é o maior repasse que a Liga já fez para as escolas de samba até hoje, vindo da receita da venda de ingressos do Sambódromo.
Isso também fez com que a gente tivesse uma lotação máxima, como o presidente falou, de todos os ingressos esgotados para o carnaval desse ano. No desfile das escolas de samba dos grupos de acesso, mais novidades. A Avenida Intendente Magalhães, que recebe o evento, ganhou uma nova estrutura. Um mini sambódromo foi feito na zona norte da cidade. As ruas do Rio, principalmente as do centro, serão o palco dos mais de 450 blocos, que devem reunir pelo menos 5 milhões de pessoas. A expectativa é que só os dias de carnaval gerem R$1 bilhão para a cidade. O carnaval, como a manifestação cultural brasileira, a sua origem nesse formato, a sua forma de ser, se dá a partir do Rio de Janeiro. O impacto econômico do carnaval na vida da nossa cidade, na vida do nosso estado, é muito grande. É uma atividade econômica fundamental, gera muito emprego, traz divisa, traz riqueza, e é isso que a gente quer que aconteça sempre. Outro ponto importante para este ano é o combate à violência contra a mulher. Nas ruas, a campanha Ouvi um Não, Respeite a Decisão é uma forma de conscientizar os foliões. Não teremos leniência àqueles agressores, aqueles que passam da conta. As delegacias estão prontas para receber. De cara, vai perder a festa, porque não sairá mais até o fim do carnaval, se Deus quiser, para que a gente possa ter uma punição exemplar para aquele que agride mulher. 15 crianças e o motorista de uma van escolar ficaram feridos em um acidente em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte. A maioria das vítimas foi atendida com ferimentos leves, mas uma criança precisou ser socorrida de helicóptero. De acordo com os bombeiros, o condutor disse que o veículo perdeu o freio e, na sequência, caiu em um barranco e só parou depois de bater em uma árvore. A van está com a documentação vencida há 3 anos e, segundo a prefeitura, não tinha autorização para transportar passageiros. Um grupo formado por 25 homens invadiu uma concessionária em Fortaleza e roubou 12 carros de alto padrão. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, um homem que já teve relação comercial com o dono da loja é o principal suspeito de comandar o assalto. 6 carros possuem dispositivo de localização e já foram recuperados. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram hoje com governadores para discutir uma compensação aos estados pelas perdas na mudança de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Um acordo assinado entre governadores e União em março prevê a busca de alternativas para repor o prejuízo. Os governadores vieram a Brasília pedir o apoio do Legislativo nas negociações para garantir a compensação das perdas do ICMS. Eles alegam que a queda na receita dos estados chega a 45 bilhões de reais. A União fala em 22 bilhões. A diferença é por causa dos cálculos que envolvem a correção monetária. Os governadores alegam que a compensação é importante para evitar perdas para o consumidor. É importante colocar que uma das preocupações de todos os 27 governadores é de não repassarmos à população qualquer tipo de aumento. Isso, o consumidor está sendo preservado dentro das análises de todos os governadores, para que não dê versões diferentes daquilo que a gente está conversando com o Poder Legislativo, com o Supremo. São compensações entre estados e municípios e legislações no Congresso Nacional. O ICMS é o principal imposto estadual. A lei que limita em 18% a cobrança desse imposto sobre os combustíveis, transporte público e energia elétrica foi sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em junho do ano passado. Em contrapartida, o governo federal se comprometeu a compensar os estados caso a perda na arrecadação fosse acima de 5%. Os governadores não aceitaram e recorreram à Justiça. Um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado prevê que o governo encaminhe aqui para o Congresso um projeto para aperfeiçoar a lei que mudou a forma de cobrança do ICMS. É na discussão desse projeto que os governadores buscam apoio dos presidentes da Câmara e do Senado. Eles também negociam com a equipe econômica do governo. Isso é o que a gente está avançando junto ao ministro Fernando Haddad. E também outras questões que envolvem temas que estão judicializados. A ideia é fazer algo que seja firme, seguro e permanente, para não gerar surpresa para os estados, como aconteceu no ano passado. Após o encontro com os presidentes da Câmara e do Senado, os governadores acreditam que será possível chegar a um acordo no início do mês que vem. Então nós saímos daqui
muito confiantes de que vamos avançar para que cheguemos finalmente a um entendimento e os estados possam ter as medidas adequadas no que diz respeito à recomposição das nossas receitas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relançou o programa Minha Casa Minha Vida. Hoje foram entregues simultaneamente em 9 cidades de 6 estados brasileiros 2.745 moradias. Lula participou da entrega para famílias da cidade de Santo Amaro, na Bahia. O repórter Marcelo Espíndola acompanhou e está aqui com a gente ao vivo. Boa noite para você, Marcelo. Prazer tê-lo aqui com a gente. Qual é a novidade dessa reedição do programa? A gente não tem o áudio dele ainda, né? Daqui a pouco, então, a gente volta a chamar o Marcelo Espíndola, direto da Bahia, falando desse programa novo do governo Lula. Pois é. Bom, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, o relançamento do programa Minha Casa Minha Vida teve a entrega de 600 apartamentos para famílias de baixa renda. A entrega de 2 residenciais contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e outras autoridades. No total, 2.400 pessoas de áreas carentes de Contagem serão beneficiadas. É o novo momento da retomada das políticas sociais no Brasil. É o Brasil sendo devolvido às brasileiras e brasileiros pelo presidente Lula. É a demonstração inequívoca, é a entrega desses 600 apartamentos em Minas Gerais. Nós vamos voltar com as políticas sociais de forma muito forte, melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro. Os imóveis que foram entregues são para famílias com renda mensal de até R$ 1.800 que viviam em áreas de risco ou em ocupações precárias. Franciele mora com o marido e 3 filhos e depois de muito tempo vai realizar o sonho da casa própria. Só de falar hoje ela creneja, o choro está embargado. Não dá nem para acreditar não, que é um sonho realizado. Só de saber que eu tenho um teto para dar para meus filhos é a melhor coisa que tem. A entrega das chaves foi feita de forma simbólica para 5 famílias. Equipes da Prefeitura de Contagem, da Caixa Econômica Federal e da construtora dos residenciais vão apoiar os futuros moradores durante o processo de mudança. Estou muito alegre, sabe? Porque nós lutamos muito, nós tomamos chuva e sol. Isso é uma conquista que nós conseguimos, não só eu, mas todos que estão aqui, né? E vamos então retomar o contato com o repórter Marcelo Espíndola, que fala sobre o programa Minha Casa Minha Vida, a reedição desse programa do governo Lula. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Boa noite, Amanda, também. Augusto, uma das novidades desse programa anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a faixa 1, módulo do Minha Casa Minha Vida, que ampliou a participação das pessoas agora com renda até R$ 2.640. Anteriormente, pessoas com renda até R$ 1.800 é que podiam participar do programa. Outra novidade é a inclusão de famílias em situação de rua. Essas também vão poder participar do Minha Casa Minha Vida. O presidente foi recebido com bastante euforia aqui em Santo Amaro da Purificação. Ele esteve acompanhado dos ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, ministro das Cidades, Jader Filho, ministro dos Transportes, Renan Filho, e também do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, além de outras autoridades. Das 2.745 unidades habitacionais que o presidente Lula entregou hoje, 684 foram aqui para Santo Amaro da Purificação. A gente teve um probleminha aí de contato na comunicação com Marcelo Espíndola, mas durante o discurso o presidente disse que pretende retomar as obras paradas no Brasil, entre elas as de mais de 5.000 moradias do Minha Casa Minha Vida e também as outras de outras áreas além da habitação. Vamos ouvir. Eu vim entregar a chave de uma casa para uma mulher que quase não consegue pegar a chave de tanta emoção porque a casa dela estava mobiliada. Eu vim aqui para começar a provar
que é possível a gente reconstruir um outro país. Só no campo da educação, nós temos mais de 4.000 obras paradas. Ao todo, são 14.800 obras paradas. E a gente vai começar a tocar todas elas para que esse país volte a caminhar, a rodar, a girar e a produzir crescimento econômico nesse país. E o presidente Lula falou ainda que a Caixa Econômica Federal vai ter um setor específico para atender as prefeituras. Nós estaremos com as portas abertas, inclusive um comunicado para vocês. A Caixa Econômica voltou a abrir a superintendência da Caixa Econômica em várias cidades do Brasil. Tem uma sala especial com pessoas preparadas para receber prefeitos e prefeitas, para que vocês não fiquem perambulando atrás de alguém para ajudá-los. A Caixa Econômica estará à disposição de vocês para ajudar a fazer projeto, para ajudar a vocês a conquistar o dinheiro que você precisa conquistar. E o presidente do Banco Central, Campos Neto, voltou a dizer hoje que o mercado precisa ter mais boa vontade com o governo Lula. Ontem, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, Campos Neto defendeu a independência da instituição e afirmou que o Banco Central não gosta de juros altos, mas é contra alterar a meta da inflação. O tom dado por Campos Neto foi de reaproximação. O Banco Central é uma instituição de Estado, precisa trabalhar com o governo sempre. Nós estamos sempre abertos a trabalhar com o governo, a colaborar. Eu entendo que existe pressa, né, da parte do presidente Lula, eu entendo que existe uma agenda social, a nossa agenda é muito social. Vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do governo. Como já era esperado, a autonomia operacional do banco foi abordada em vários momentos da entrevista. Para ele, uma das provas do posicionamento independente da instituição foi a elevação da taxa de juros de 2% para 13,75% em 2022, ano em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, buscava a reeleição. Em termos de atuação, foi a maior subida de juros no ano eleitoral na história do Brasil, 2 vezes maior que a segunda, que foi em 2001. E quando a gente olha mercados emergentes, você não vai ver na história de mercados emergentes uma subida olhando 1 ano e meio para trás, na magnitude que o Brasil fez. Então, assim, mostra que foi um ato muito independente, né? Se o Banco Central estivesse leniente, quisesse participar, né, agir politicamente, não teria subido os juros, teria até feito uma política para estourar a inflação para frente, que foi uma coisa que não fez. O Banco Central não gosta de juros altos. É óbvio que a gente quer fazer o melhor possível para ter o juro baixo, para ter um crescimento sustentável. O presidente do Banco Central ressaltou que a instituição não trabalha para o mercado e destacou o que ele chama de olhar social das medidas fiscais. A gente acredita que é possível fazer fiscal junto com bem-estar social, mas a gente acredita que é muito difícil ter bem-estar social com inflação descontrolada, porque a inflação é um imposto que afeta muito a classe mais baixa. A inflação gera uma diferença muito grande entre quem tem capacidade de proteger e quem não tem. Então a gente entende que olhar a inflação é olhar para o social também. Questionado sobre uma possível alteração na meta de inflação, Campos Neto disse que mudanças podem ter um efeito contrário do esperado. Acho que é importante dizer que nós não estudamos mudança de metas, nós não entendemos que a meta é um instrumento de política monetária. Existem, obviamente, sempre aprimoramentos a se fazer. A gente vem estudando desde 2017, ainda com um grupo de diretores que nem mais participam da casa, sobre como a gente poderia aprimorar o sistema de metas. E aí não é uma proposta, tem mais de uma proposta no sentido de aprimorar. Mas em nenhum momento a gente entende que esse movimento de aprimoramento do sistema de metas é um movimento que seria visado a ganhar flexibilidade ou atuar de uma forma diferente. É simplesmente melhorar a eficiência do cumprimento das metas. Eu acho que se a gente fizer uma mudança agora, sem ter um ambiente de tranquilidade e um ambiente onde a gente está atingindo a meta com facilidade, o que vai acontecer é que você vai ter o efeito contrário ao desejado. Ao invés de ganhar flexibilidade, você pode terminar perdendo flexibilidade. O presidente Lula já sinalizou que quer aumentar em pelo menos 1 ponto percentual a meta de inflação, atualmente em 3,25%. Apesar do debate estar quente entre Banco Central e o governo, o tema não será discutido na primeira reunião do Conselho Monetário Nacional na próxima quinta-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o assunto não está na pauta pré-definida para o encontro.
E a gente conversa agora ao vivo com o nosso comentarista Kennedy Alencar sobre esse assunto. Boa noite, Kennedy. O que a gente pode esperar dessa primeira reunião do ano, do Conselho Monetário Nacional? Olá, Augusto. Boa noite para você, para a Gabriela, para quem está nos assistindo. Augusto, aconteceu aí uma trégua, um acordo entre o Banco Central e o presidente Lula. A meta de inflação pode vir a mudar ao longo do ano. O Conselho Monetário Nacional, ele se reúne mensalmente. Está nos bastidores sendo colocada de pé uma proposta para deixar esse assunto quieto por enquanto. O Palácio do presidente Lula entende que houve um recuo do Roberto Campos Neto. A gente viu ele dar uma entrevista num tom muito defensivo, cometeu erros, como dizer que a meta de inflação não tem nada a ver com a política monetária, que é a política de juros. Você fixa a taxa de juros levando em conta a meta de inflação que você quer. Então, o Campos Neto estava na defensiva e hoje, em São Paulo, ele deu uma declaração de que era preciso ter um pouco mais de paciência, de compreensão com o governo Lula. Isso num recado para o mercado. Então, da parte do Banco Central, há uma disposição agora de levar em conta os argumentos que o Lula apresentou, e outros economistas também, a respeito da taxa de juros brasileira, que é a mais alta do planeta. O que acontece? A nossa meta de inflação, como disse a Estela, é de 3,25% nesse ano. Só que tem um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. O teto da meta é 4,75%. O próprio mercado estima que a inflação vai ser de 5,70%, 5,80%, ou seja, que o Banco Central não vai cumprir a meta desse ano, estourando o teto, o que ele fez nos últimos 2 anos. Portanto, há uma tentativa de um acordo agora para dar uma acalmada, não se mexer na meta, está fixada para 3,25%, com essa margem de tolerância, e não mexer nas próximas metas. E ver se o Banco Central fará um movimento de redução de juros. Se o Banco Central se comprometer a reduzir os juros, o Lula esquece a mudança da meta. Se não, a gente vai voltar a ver um embate no futuro, Augusta e Gabriela. Tá certo, Kennedy. Obrigada e boa noite para você. Pesquisa da Quest, em parceria com a Genial Investimentos, divulgada hoje, mostra que os entrevistados apoiam as críticas do presidente Lula sobre a alta taxa da Selic. Segundo o levantamento, 76% dos entrevistados disseram que Lula está certo em tentar forçar a queda da taxa de juros. 16% são contrários e 8% não responderam ou não sabiam responder. Já sobre a atuação do Banco Central, 46% disseram que o presidente da instituição tem uma tendência a lidar com a inflação de acordo com os interesses políticos. 37% disseram acreditar que essa atuação ocorre com critérios técnicos e 17% não responderam ou não sabiam responder. A pesquisa também avaliou o atual governo. 40% avaliaram esses primeiros meses de governo Lula de forma positiva, 24% regular e 20% negativa. 16% não responderam ou não sabiam responder. O levantamento também avaliou a expectativa do brasileiro com o governo Lula na comparação com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. 60% acham que o atual governo será melhor. 8% igual e 27% pior. 5% não responderam ou não sabiam responder. A pesquisa ouviu 2.016 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de fevereiro, em 120 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a inclusão da minuta de teor golpista na ação que pede a inexigibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A inclusão havia sido questionada pela defesa de Bolsonaro. O documento encontrado na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Sábado e domingo, mais de 160 blocos desfilaram pelas ruas de São Paulo. A repórter Estela Freitas tem os detalhes para a gente ao vivo sobre o balanço da folia que marcou o último fim de semana. Boa noite para você, Estela. Quantas pessoas saíram às ruas da capital para curtir esse pré-carnaval de 2023, hein?
Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, bastante gente, viu? Cerca de 1,5 milhão de foliões participaram das festas aqui na cidade de São Paulo, segundo a Secretaria Municipal de Cultura. Mesmo debaixo de chuva, o pessoal conseguiu curtir esses dias, né? Tamanha a saudade depois de 2 anos sem o carnaval de rua. De acordo com o balanço da Prefeitura, os blocos respeitaram o horário de término por trabalho de limpeza das vias. Foram recolhidas 241 toneladas de lixo. A expectativa da Secretaria Municipal das Subprefeituras é reciclar mais da metade desse material. Agora, falando sobre segurança, pela primeira vez, os megablocos tiveram revista policial na entrada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 110 celulares roubados ou furtados foram recuperados. 14 pessoas foram presas e também tiveram algumas queixas de assédio. A Prefeitura afirmou que a segurança vai continuar intensificada nesse próximo fim de semana. Afinal, tem mais folia aí pela frente, com mais 315 blocos confirmados para desfilar nas ruas da cidade. Haja glitter, hein? Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Com certeza, Estela. Boa noite para você e obrigada. E olha, aqui no Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado apenas no dia 12 de junho. Mas olha, em grande parte do planeta, a festa é celebrada hoje, 14 de fevereiro, dia de São Valentim. E você vai entender como surgiu essa data na reportagem de Renato Senise. Diz a lenda que São Valentim foi um bispo que desafiou as ordens do imperador Carlos II. Ele havia proibido casamentos para conseguir formar um grande e poderoso exército. Valentim passou a celebrar matrimônios em segredo na sua igreja, até ser descoberto e morto em 14 de fevereiro de 270. Hoje, os restos mortais de São Valentim estão na igreja de Whitefriars Street, no centro de Dublin, capital da Irlanda. Em 1969, a Igreja Católica retirou o dia de São Valentim do calendário dos santos. Principal justificativa: não se sabe muito de sua vida, faltam provas consistentes. A versão mais aceita atualmente é de que, ainda antes do cristianismo, uma festa pagã para celebrar a purificação dos campos e a fecundidade da vida era realizada em 15 de fevereiro. No século V, para acabar com o rito pagão e transformá-lo em celebração cristã, a igreja antecipou a festa em um dia. 14 de fevereiro virou a data do padroeiro dos noivos e namorados, título criado por causa das muitas lendas envolvendo São Valentim, que havia morrido mais de 200 anos antes. A data continua sendo comemorada ao redor do mundo. Na China, foi cercada de expectativas, primeira grande festa sem as restrições por causa da pandemia de Covid-19. Em Madrid, na Espanha, esse casal de 90 anos celebra o Dia dos Namorados na casa de repouso. Ela sofre de Alzheimer. Quando disseram que precisava do auxílio de enfermeiros, não pensei 2 vezes e me mudei com ela. Espero que tenhamos mais Dia dos Namorados pela frente, diz o apaixonado José. Além da celebração ao amor e à amizade, 14 de fevereiro, o dia de São Valentim, passou a ser usado na luta por direitos. Em Bangkok, capital da Tailândia, 100 casais LGBTQIA+, celebraram um casamento simbólico. Eles pressionam as autoridades a aprovarem um projeto de lei que reconhece a união homoafetiva, em tramitação há quase 3 anos. Quero mostrar que nosso amor é real e precisa ser permitido. Muitos têm cometido suicídio no nosso país porque não podem demonstrar seu amor, afirma esse tailandês. De Londres, Renato Senise para o Rede TV News. Aí a gente podia aproveitar e comemorar 2 vezes no ano aqui também, né? Pois é, todo dia é dia de celebrar o amor, né, Augusto? Todo dia é dia dos namorados, é isso aí. Hoje a gente celebra um pouquinho mais. Rede TV News fica por aqui, obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você. Boa noite e até a próxima, tchau, tchau.